Olá, meu povo! Bem-vindos ao Futuros Cast. Esse aqui é o podcast do Laboratório Futuros da Terra. A gente vai trazer aqui em episódios quinzenais convidados diferentes, tanto do Centro de Desenvolvimento Sustentável, quanto da UNB, quanto eventualmente convidados de fora. E a intenção é trazer temas diferentes, mais relacionados com o desenvolvimento sustentável, para inspirar vocês, trazer informação. Eu espero que vocês estejam aqui conosco quinzenalmente, 2 vezes por mês. Meu nome é Uli, eu vou ser sua anfitriã de todos esses episódios. Eu sou doutoranda aqui do CDS e hoje a gente vai trazer os convidados que são o coração do podcast, que são os criadores do podcast Futuros da Terra. A gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória deles e o que eles acham sobre o desenvolvimento sustentável. Fica com a gente! Olá, gente! Tudo bem? Que bom ter vocês aqui. E aí, nosso episódio 0, estreia aqui do nosso podcast, o Futuros Cast. Eu queria ouvir um pouquinho sobre o que é o Futuros da Terra. Vamos explicar um pouco para o nosso ouvinte, né? Primeiro, desculpa, gente, vamos primeiro apresentar os professores, né? Professora Thalita, aqui do CDS, professor Alexandre. A Thalita, especialista em transporte, né, Thalita, com foco em transporte. Quer falar um pouquinho de você antes de começar? Bem, muito boa tarde, boa noite, bom dia, quem está ouvindo. Eu sou Thalita, eu sou professora aqui do CDS. E aí eu acho que eu sou a professora... tem a Amanda, que veio depois, né, mas são as professoras mais novas que estão aqui agora. Eu sou formada em Engenharia de Produção, fiz a graduação e mestrado em Engenharia de Produção na Universidade Federal da Paraíba, e aí fui para a parte de Engenharia de Transportes no doutorado na Federal do Rio de Janeiro, e aí vim aqui para o CDS para trabalhar com a parte de sustentabilidade urbana, com cidades sustentáveis, mas principalmente voltando o olhar sempre para o transporte, que é algo que, enfim, que eu tenho uma grande paixão e que eu acho que realmente é capaz de fazer grandes mudanças, assim. Legal. Então, estou muito feliz com esse nosso episódio 0, que saiu do papel, saiu das ideias, né, das discussões, e a gente está aqui gravando. Então, é isso. Professor Alexandre, Que por beleza! favor. Olá, Thalita, Uli. Muito feliz aí pelo primeiro episódio do Futuros da Terra Cast. Então, meu nome é Alexandre Strapasson, né? Eu sou professor do Centro de Desenvolvimento Sustentável, aqui da UNB. Trabalho principalmente com a agenda de mudança do clima e agenda de transição energética, né? E aí, no ano passado, nós resolvemos criar o Laboratório de Futuros da Terra. Estou coordenando essa iniciativa juntamente com outros colegas. E o podcast é uma iniciativa aí super interessante que nós resolvemos aí tocar em frente. Legal. E é pra isso mesmo, pra gente falar sobre os futuros da Terra, né? Isso aí. E aí, o que é o Futuros da Terra, prof? Fala um pouco pra gente. Pois é, esse nome, né? Esse nome Futuros da Terra, eu fiquei pensando bastante num nome, assim, para esse laboratório. Conversei com alguns colegas, né? Futuro sustentável, sustentabilidade da Terra, alguma coisa assim. Eu acho que esse nome, ele traz um pouco dessa ideia, né? De nós termos a universidade como um lugar também de pensar o futuro, pensar caminhos, né? Que futuros nós queremos, né? E às vezes no nosso dia a dia, em aula e projetos e tal, a gente perde um pouco, né? Dessa reflexão maior enquanto sociedade, enquanto mundo, né? Uhum. Em pensar a Terra como uma espécie de uma espaçonave onde nós estamos vagando aí, né? Pelo universo, né? Se a gente pensar que o universo tem cerca de 14 bilhões de anos, né? Uhum. A Terra tem 4,5 bilhões de anos aproximadamente, é um bebê. né? Pois é, e nós aqui nas últimas décadas a gente está conseguindo fazer, digamos, um estrago, um impacto enorme, né? Na biodiversidade, no clima, nos recursos hídricos, né? Então, como que nós podemos pensar em caminhos e soluções, né? Que nos levem a um futuro melhor, né? Então, o futuro não no sentido assim, puxa, vocês estão se distanciando do presente, não. Né? O futuro justamente ele é o, digamos, o presente lá na frente. Né? Então, até tem uma frase, acho que é do Santo Agostinho, se não me engano, né? Que o futuro
só existe o presente, digamos assim, né? E é no presente que nós conseguimos construir o futuro e reparar o passado. Esse espaço de reflexão, que é o laboratório, e o podcast é uma iniciativa do laboratório, coordenado pela professora Thálita, né? Ele se propõe justamente a gente ter essas discussões aqui, né? Essas discussões, sobretudo, com essa ênfase maior em dinâmicas globais, né? E aí a gente inclui a agenda de mudança do clima, de energia, de água, de cidades sustentáveis, de resíduos, de ozônio, são muitas as agendas, e o espaço do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, ele é um espaço muito propício e inovador nesse sentido, né? O CDS foi criado na década de 90 ainda, enquanto um centro interdisciplinar, né, ligado diretamente à reitoria, com um programa de pós-graduação em desenvolvimento sustentável, mestrado e doutorado. Nós temos nota 7 na CAPES, que a gente fica orgulhoso de dizer isso, né? Que não foi fácil de não conquistar foi fácil isso, chegar né? até aqui, né? Pois é uma luta constante, né? Então manter a nota. É um pouco essa a proposta. Legal. E eu acho que tem tudo a ver o futuros da Terra com o desenvolvimento sustentável, porque quando a gente está falando de desenvolvimento sustentável é justamente para isso, né? Para a gente olhar para frente e ver que existe um futuro possível, um futuro mais equilibrado, mais sustentável, né? Um futuro possível, sobretudo, né? O Alexandre falou assim, como se a gente estivesse numa grande nave espacial. E aí tem uma parte, assim, da minha disciplina de Introdução ao Desenvolvimento Sustentável que eu dou para os alunos da graduação, e que é realmente de, tipo, você enxergar, né? Ter uma visão de como se você estivesse numa nave espacial. Então, se você tem essa visão, significa que todos os recursos que você tem ali, eles são finitos, eles são limitados. Então, a gente não pode simplesmente pensar que, vamos, né, extrair tudo, usar tudo que a gente pode, etc. e tal, sem considerar que a gente está num mundo que é finito para a gente, ou se a gente não considerar o tempo necessário para regeneração e tal. E aí eu particularmente gosto muito do nome, eu acho que o Alexandre foi muito assertivo nesse nome Futuros da Terra, assim, que eu acho que é para a gente estar no presente e discutir as possibilidades que a gente tem daqui para frente, sabe? Então, assim, como o Alexandre bem falou, a gente fez um estrago muito grande, né, desde aí, principalmente marcado da Revolução Industrial, mas eu acho que, sobretudo, aqui vai ser um espaço para a gente debater sobre quais são esses futuros possíveis, né? E que a gente, como humanidade, esteja contemplado nesse futuro, porque talvez como as coisas estão e como as coisas vêm acontecendo, de tipo, talvez a gente tenha que repensar várias coisas para que a humanidade ela continue pertencente a esse futuro, né? Então acho que isso é bem, bem importante também. É verdade, é verdade. Eu acho que uma das inspirações assim, para a gente fazer esse projeto de extensão é justamente trazer essas pessoas com vários pontos de vista, porque cada um tem uma ideia de salvar o mundo, né? Sim. Eu acho que eu tô aqui no CDS fazendo um doutorado justamente porque eu quero contribuir de alguma forma com o meu trabalho, com o meu ponto de vista, com o que eu já vivi, mesmo não sendo uma vida breve comparado com os professores que já têm uns meio século já de trabalho, alguns, né? Imagine, você é professora também, né? Baby steps, eu sou a Terra no universo, nesse caso. Mas é isso, eu acho que é muito inspirador conversar sobre isso, trazer pessoas que falam sobre esse assunto, estudam ele em determinadas áreas, com diferentes olhares, né? Cada um tem uma lente, eu gosto da alegoria da lente, né? Você troca a lente e você muda o jeito de ver as coisas. Então, acho que cada professor que a gente convidar aqui para esse espaço, assim como vocês dois, vai trazer um ponto de vista diferente pra gente, uma bagagem diferente também, né? Que é muito interessante ver o que a pessoa viveu, falar um pouquinho da história dela, igual vocês falaram sobre a formação de vocês. Mas assim, vou aproveitar o gancho. Por que desenvolvimento sustentável para vocês dois, professor Alexandre e professora Thálita? No caso, eu me deparei, assim, ainda quando eu fazia a graduação em Engenharia de Produção, foi um marco muito grande para mim de, por exemplo, a gente trabalha o curso inteiro de, por exemplo, como aumentar a produtividade, como reduzir os custos, como melhorar a qualidade, aquela coisa bem, né, pragmática, cartesiana e tal. E aí, quando chegou no finalzinho do curso, tinha uma disciplina que era de projetos industriais. E aí a professora, ela muito sabiamente, assim, a Aurélia Hidrogo,
ela muito sabiamente, assim, pegou e falou, tá, mas e a gente tinha que criar uma fábrica do zero, etc. E aí ela sempre, tá, mas qual que é o impacto que isso aí vai causar? E, tipo assim, as pessoas. E aí, onde que vai ser? Qual que vai ser o impacto na comunidade, essas coisas assim? E aí me começou a acender um alerta que talvez o mundo, né, digamos assim, o conhecimento, ele não girasse em torno de aumentar lucro e produtividade e pensar na qualidade das coisas, mas, sobretudo, qual que é o impacto que a gente está fazendo naquele local, na sociedade, o que a gente vai deixar de bom para o mundo, digamos assim, a partir dos nossos projetos, a partir das coisas que a gente constrói ao longo da vida e tal. Isso aí ficou muito guardado, assim, acabei seguindo o fluxo, fui fazer o mestrado em engenharia de produção, continuei trabalhando na mesma lógica do aumentar a produtividade, etc. e tal. Mas aí, quando eu fui fazer o doutorado, eu, tipo assim, não, cara, não encaixa mais, sabe? Eu tenho que realmente pensar em outra coisa. E aí foi quando eu fui para a parte do transporte, principalmente para pensar como que isso impacta na vida das pessoas, o tempo de deslocamento, mas, sobretudo, também de você pensar, nossa, imagina se todo mundo começar a pensar que, nossa, a solução do mundo é construir rodovia. E de você, todo mundo ter seu carro e todo mundo num carro só. Então, esse tipo de coisa. E aí, de tipo assim, nossa, do ponto de vista do meu umbigo, pode ser ótimo. Mas do ponto de vista do coletivo, isso vai ser uma tragédia. E aí eu começo a enxergar essas outras lentes, digamos assim, né, que a universidade me permitiu, mas, sobretudo, a partir de uma lógica de que, por exemplo, nossa, a gente está num ambiente finito, né? A gente está num espaço que é finito e a gente tem próximas gerações para se preocupar. E aí a gente começa a perceber que, por exemplo, tem várias coisas que vão acontecendo que, mesmo que as pessoas, tipo assim, isso aqui sempre aconteceu, ou isso aqui, tipo assim, é o normal, isso aqui faz parte, mas tem várias coisas, né, e tragédias, inclusive, que aí você começa a pensar que, cara, eu acho que a gente está realmente causando algum impacto aqui, como que a gente pode mitigar isso, como que a gente pode deixar, talvez, o mundo um pouco melhor do que quando a gente chegou. E aí, se a gente não conseguir deixar um pouco melhor, talvez que a gente deixe, né, pelo menos do mesmo jeito que a gente encontrou também, eu acho que já vai ser um grande avanço, assim. Mas aí eu acho que é isso, assim. E bem como você falou, Uli, de todo mundo a gente, né, tem assim, a minha lente é o que vai, né, vai salvar o mundo, mas no sentido de que talvez a minha lente é como que eu enxergo que eu posso ajudar esse mundo, sabe? E aí eu sou muito, né, aproveitando aqui a oportunidade, sou muito realizada de estar na universidade, de contribuir, da gente estar com esse podcast, porque eu acho que o papel da universidade, sobretudo, é esse, sabe? De, tipo, dessa comunicação, de entender a comunidade, de entender o ambiente que a gente vive. Então, eu acho que, assim, deve ser falar em desenvolvimento sustentável, é a gente pensar no futuro dos nossos próximos, né? Dos que vêm depois. E da gente tentar deixar um mundo, pelo menos, da forma como a gente encontrou e talvez melhor do que a gente encontrou, né? Sobretudo numa questão, né, não só física, digamos, desse mundo, mas também de consciência. Se a gente consegue passar essa consciência para outras pessoas, né, de que o mundo não gira em torno do nosso umbigo, que as nossas ações, elas impactam na vida de outras pessoas, que tem pessoas em diferentes níveis de vulnerabilidade, quando a gente está tratando de mudança do clima, por exemplo, etc. Eu acho que só a gente ter a consciência disso, a gente já está um passo à frente, sabe? É isso. Eu lembrei daquele livro Nosso Futuro Comum. Nosso Futuro em Comum. Nosso Futuro em Comum. Maravilhoso, Our inclusive. Future. O relatório Brundtland, né? Isso. Traz essa definição de desenvolvimento sustentável pensando em gerações futuras, né? A gente dá as mesmas condições, né, para gerações futuras que nós recebemos. Então, essa perspectiva intergeracional, ela é inclusive didática, né? Ela é de fácil compreensão no ambiente político, né? Embora a gente possa pensar a sustentabilidade de várias formas, né? Se a gente pensar a sustentabilidade num sentido mais físico, por exemplo, já fica um conceito um pouco mais desafiador se a gente incluir variáveis como entropia e tal. Nossa, né? Sim. Então, a ideia de sustentabilidade ela pode passar por uma discussão mais do campo político, social, biológico, físico, químico. Uhum. É um conceito com uma amplitude muito grande. Né? Sim. No nosso caso aqui, para as nossas atividades do dia a dia, a gente está mais preocupado com a sustentabilidade enquanto talvez um caminho, né? Enquanto um processo, aquilo que a gente quer alcançar e desenvolver, etc. Né? E isso inclui aspectos
socioambientais, né? Socioambientais, claro que também as variáveis econômicas, mas esse aspecto mais de políticas públicas, relações com a sustentabilidade, passa por uma compreensão maior de sustentabilidade enquanto algo sistêmico, né? Então, as mudanças pessoais, elas são muito importantes, né? Então, de repente, você, por exemplo, usar um transporte público ao invés de usar o transporte individual, ou mudar a sua forma de consumir alimentos, tudo isso vai ter algum impacto. Mas só isso não é suficiente. A gente também tem que alterar ou aprimorar as políticas públicas, financiamento, a forma como nós elegemos as pessoas, né? Então, são as duas coisas juntas, né? Um aspecto mais macro e um aspecto mais do indivíduo, da transformação, né? Então, como que nós fazemos isso? Através de uma educação crítica, né? Através de uma discussão crítica, uma reflexão maior, uma compreensão da interconexão entre as coisas, né? Porque muitas dessas soluções, entre aspas, né? Ou talvez, digamos assim, direcionamentos ou caminhos que a gente possa seguir, né? Eles surgem justamente dessa reflexão sistêmica, né? Se você pegar pessoas que estão muitos nas suas especialidades, têm os seus trabalhos extremamente importantes nos seus campos de atuação, mas sem haver essa interconexão, esses grandes temas do tipo limites planetários, água, energia, etc., eles passam intrinsecamente pela interdisciplinaridade, que é o foco maior do nosso centro aqui de desenvolvimento sustentável, né? Eu, particularmente, na minha trajetória, é um assunto que sempre me atraiu, me apaixonou, assim, essa visão maior de mundo, etc., né? Vou contar um pouquinho rapidamente. Por favor. Bom, eu, na verdade, eu comecei na agronomia, né? Eu fui fazer agronomia, eu sou engenheiro agrônomo, depois eu fui para física, né? Para física, fiz meu mestrado na área de energia, lá na Universidade de São Paulo. Depois trabalhei um bom tempo em governo, né? Trabalhei no Ministério do Meio Ambiente, trabalhei no Ministério da Agricultura, fiz consultorias, etc., né? E aí acabei caindo para o doutorado nessa área também mais interdisciplinar de clima, de energia, de transição energética, de biomassa e tal, mexendo muito com modelagem de dinâmica de sistemas, né? Aí passei um bom tempo no exterior, acho que fiquei uns 10 anos mais ou menos no exterior, né? Principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. E aí voltei ao Brasil e tive a sorte de ter um concurso aqui aberto aqui para o CDS, né? Então, atualmente sou professor aqui concursado, assim como minha colega aqui, a Thalita, né? No nosso programa aqui de pós-graduação e também no programa de graduação em Ciências Ambientais, né? Acho que é importante a gente dizer isso também. Verdade. Aqui na UNB, claro, nós temos várias iniciativas que dialogam com sustentabilidade, né? Mas esse programa de Ciências Ambientais, acho que merece uma estrela ou várias estrelas, né? É um programa construído entre diferentes departamentos, né? O CDS é um deles, mas nós também temos o Instituto de Geociências, o Instituto de Biologia, o Instituto de Química, e o Departamento de Economia da Faculdade de Administração e Economia, né? A FACE, e o Instituto de Biologia, né? Então, todos esses departamentos formam o programa Ciências Ambientais, o que acho que dialoga muito com o que a gente está conversando, né? Certamente. Porque justamente a necessidade de ter essas diferentes visões, né? A Universidade de Brasília, ela foi construída dentro dessa ideia, né? De ser uma universidade nova, uma universidade que pensasse a pluralidade, né? Pessoas como Anísio Teixeira e outros, né? Já desde o início da concepção da UNB tinham essa visão em mente, na própria construção do nosso prédio principal aqui, o ICC, né, Instituto de Ciências, né, ele traz essa ideia dos departamentos próximos, dessa interconexão e tal. Com o tempo acaba que muitos departamentos, muitos institutos querem ter o plano. As pessoas querem ter seu próprio instituto e tal, mas a gente sempre tenta dar uma reorganizada nisso, né? Eu acho que voltar um pouco ao que é essencial, né, da sustentabilidade. E eu acho que, assim, tem uma coisa que você falou durante sua fala que me chamou a atenção, e aí eu pensei que a gente acaba distanciando a sustentabilidade da vida prática, né? E a vida é interdisciplinar. A gente tem que lidar com várias coisas durante um dia só. Você acorda de manhã, você faz uma refeição, isso tem a ver com nutrição. Você toma sua água, tem a ver com o funcionamento da fisiologia do corpo. Aí você tem que limpar a casa, tem a ver com logística dentro da sua própria vida, né?
E a gente acaba deixando tudo num quadradinho e distanciando dessa ideia que a universidade tenta trazer de volta pra gente, que é tudo tá interconectado, tudo faz parte do todo. Não dá pra gente segmentar as coisas porque elas estão conectadas naturalmente, né? É tudo invenção humana. Então, como é que a gente vai separar as coisas que a gente inventou? E eu acho que a sustentabilidade é justamente isso. Uma das coisas que mais me encanta no assunto como um todo é como que eu consigo trazer para o meu dia a dia as questões da sustentabilidade. Até no combustível que eu uso no meu carro, o que eu estou comendo, como vocês comentaram, o que eu estou falando tem a ver com sustentabilidade, né? E é por isso que a gente está aqui, né? Principalmente. É um assunto encantador. Essa ideia do cuidado de si, né? Isso está diretamente conectado à ideia de sustentabilidade numa escala maior, né? Uhum. Tem uma frase até do imperador filósofo, o Marco Aurélio, né, que ele dizia o seguinte, que a alma é tingida pela cor dos nossos pensamentos, né? Então, a atitude que nós temos com nós mesmos, né, e a atitude como nós temos com o outro, isso está na base da grande transformação, né? Então, a grande transformação, as pessoas falam muitas vezes, o sistema que está errado, uhum. é o modelo capitalista. Em grande medida, realmente o sistema, a forma de desenvolvimento que nós temos. Mas a grande transformação passa pela mudança do comportamento de nós como seres humanos, né? Na essência da mudança, né? E na mesma linha, aproveitando que estamos pensando nessas frases todas aí, né? É essa ideia de que aquilo que não é bom para uma colmeia não pode ser bom para a abelha, né? Uhum. Então, quando a gente pensa em futuros da Terra, né? Se nós não tivermos esse senso de coletividade, se nós ficarmos presos a essa ideia de indivíduo, né? Do umbigo, o meu carro, né? São as minhas coisas, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Não, claro, existe uma certa liberdade aí, né? Mas essa liberdade ela não pode ir, digamos, em confronto, né, com uma sustentabilidade maior, né? Então, quando a gente observa, por exemplo, esses números de concentração de renda cada vez maiores, passa ano após ano uma concentração que aumenta, que se amplifica, isso não tem como continuar em longo prazo, né? É insustentável esse caminho. Assim como uma exploração exacerbada dos recursos naturais, recursos nesse sentido realmente da apropriação pela indústria, pelo capital, etc., né? É claro que o mundo, a natureza é muito maior do que a ideia de recursos, né? A ideia de recursos está muito vinculada ao desenvolvimento econômico, né? Mas aqui é no sentido justamente dessa expropriação, né? Dessa extração exacerbada que ultrapassa os limites, ultrapassa a resiliência dos sistemas. Então a gente começa a entrar em pontos, por exemplo, pontos de não retorno. Quando a gente fala, por exemplo, em mudança do clima, isso é muito visível, né? Uhum. Talvez seja um dos assuntos mais aí diretamente conectados com o que a gente está falando e com interface em diferentes segmentos, mas há outros, claro, né? A gente pode falar em perda de biodiversidade, enfim, em água, etc. Tudo isso está interconectado, né? Mas a agenda de mudança do clima é algo que exige esse esforço conjugado e um esforço rápido, né? Quando a gente fala, às vezes, olha, mas a mudança leva tempo, mas as coisas funcionam assim mesmo, né? Esse é um discurso um pouco perigoso, porque ele nos anestesia, né? Ele diz, não, vai levar tempo mesmo, então não adianta. Não, a gente tem que dar uma acelerada nesse processo. E como é que a gente faz para acelerar? É justamente pensando em ideias novas, propondo, cobrando, né, monitorando, indo para cima. A gente não pode ficar passivo nesse processo. E é desconfortável mesmo, né? A gente pensar em, poxa, deixar de dirigir o seu veículo que tem ar-condicionado para pegar um ônibus porque estou preocupado com o futuro da Terra. É uma baita mudança, não é tão simples quanto algumas pessoas fazem parecer ser, né? Sim, é só eu levantar alguns minutos mais cedo e pegar um ônibus ao invés de dirigir, mas tem toda uma mudança de estilo de vida, né, Thalita? Você que fala de transporte, principalmente. Sim. No caso, não só de estilo de vida, mas de mentalidade também, né? Você fala do transporte, mas, por exemplo, não posso deixar de ter meu carro. Pô, então a gente tem o etanol, sabe? Ao invés da gasolina, que seria um combustível fóssil. Teve uma hora que você falou da questão da alimentação. Então, por exemplo, poxa, será que eu não posso priorizar
os produtores locais, sabe? Ao invés de pegar uma comida que está cheia de agrotóxico, que está vindo de longe, e aí, tipo assim, carrega todo aquele ciclo de vida ali com um monte de coisas, assim. E aí, quando de repente a gente tem, sabe, perto da nossa comunidade, da nossa casa, tipo, um lugar que foi, sabe, um agricultor que cultivou sem agrotóxicos, sem nada, e aí eu consigo ingerir isso. Então, é uma coisa muito difícil, assim, que a gente vem criando, né? A gente, como o Alexandre falou, tipo, a gente está num mundo capitalista e aí, tipo, realmente esse é o problema, mas aí se a partir do momento que a gente começa a tomar consciência que as nossas ações, as nossas escolhas, né, elas podem realmente gerar grandes mudanças, não é obviamente eu pensar que, nossa, eu vou passar menos tempo aqui no banho e isso vai salvar o mundo. Não é bem por aí. Mas também é um caminho, sabe? Da gente pensar, de se conscientizar, de fazer boas escolhas no nível macro, no nível político e no nível do nosso dia a dia mesmo, sabe? Passar, como o Alexandre tinha falado, por uma educação crítica, assim. Então, acho que, né, voltando a isso, que é um dos grandes motivos que eu acho que a gente é muito feliz aqui no CDS por essa possibilidade de não só da gente poder, como é que eu posso dizer, poder ter mais autocrítica nas coisas que a gente faz, mas também passar isso para adiante, né, através dos nossos alunos, de outros colegas, desse espaço que a gente tem aqui agora. Então, acho que é assim, acho que a gente tem que realmente, tipo, pensar, né, nas nossas microações ali, mas também pensar no macro e como que a gente muda isso tudo. E aí o Alexandre fala da questão da concentração de renda, e aí o grande problema, né, que vem junto com essa concentração de renda é junto à desigualdade social. Então, de você pensar, por exemplo, assim, nossa, enquanto tem pessoas no mundo que, de tipo assim, uma vez eu fiz essa conta e, enfim, tipo assim, pô, se elas gastassem $1 milhão por dia, levaria 3.000 anos para esgotar o dinheiro delas. E aí tem gente que, tipo assim, não sabe se vai jantar hoje, sabe? Então, como é que a gente pode achar normal se, por exemplo, nossa, felizmente a gente tem aqui, né, uma vida minimamente confortável, etc. e tal, quando, por exemplo, eu vou ali no sinal e tem uma mãe com uma criança pedindo dinheiro para alimentar ela e o filho, sabe? Então, como que a gente pode achar isso normal? De, tipo, num mundo tão desigual, você ter, tipo assim, o conforto da sua casa, um teto para dormir, etc. e tal, quando tem gente que não consegue saber se vai comer, nem hoje nem amanhã, de, tipo assim, depende de várias outras coisas, assim. Então, assim, eu acho que o desenvolvimento sustentável ele passa por isso, sobretudo, da nossa consciência, das nossas ações e das nossas escolhas coletivas. Não perder a capacidade de nos indignarmos, Sim. Né? Acho que isso é importante, a gente cuidar para não tratar como normal coisas que não deveriam ser normais, né? Então, essa capacidade de se indignar é muito importante e, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar apenas na indignação também, né? Como que a gente consegue transformar essa energia de frustração, de angústia, de ansiedade, a gente falou de clima, a gente poderia falar de várias outras agendas que geram uma ansiedade, né? A gente vê, sobretudo, essas gerações mais novas, por exemplo, a gente vê esse problema cada vez mais acentuado, né? De uma certa preocupação com o futuro que pode ser um futuro desastroso, né? Então, como é que a gente consegue transformar essa energia de sofrimento, de depressão, de tristeza, etc., em algo que consiga ter movimento, né? Que consiga ter um processo de transformação? E aí eu acho que o espaço da universidade, ele traz esse ambiente justamente de ter uma discussão mais aberta, sem necessariamente haver uma intencionalidade ali de uma empresa, de uma consultoria ou do governo, etc. Quer dizer, claro que a universidade não é exatamente o espaço totalmente neutro, isento, não é isso, né? Mas ela serve como esse ambiente de uma discussão mais, digamos, onde as coisas se cruzam de uma forma mais tranquila, né? Ou às vezes com embates bons também, né? Mas é isso, né? Quer dizer, esse lugar. E a ideia do laboratório, só para aproveitar também, acho que a oportunidade, nós estarmos aqui, né? O laboratório ele foi criado no início de 2024, né? Foi dia 7 de fevereiro de 2024. Olha só! Foi uma reunião do conselho aqui que nós aprovamos. Depois foi registrado no Decanato de Pesquisa e Inovação, da UNB. Então, ele é um laboratório de pesquisa da UNB que está aqui no CDS, né? Vinculado ao CDS.
e também está cadastrado no PNIP, que é uma plataforma de pesquisa, de infraestrutura de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, também está cadastrado lá. Nós estamos com várias ideias e várias coisas legais, tem o podcast, tem seminários, nós já organizamos alguns seminários, tem exibição de filmes que nós já fizemos, Sim. Tem cooperação internacional que está em desenvolvimento, nós temos 2 grupos de pesquisa que apoiam o laboratório, tem 2 projetos de pesquisa, então o laboratório, a ideia será algo plural, né, envolvendo professores, envolvendo alunos de pós-graduação, alunos de graduação, né, como um espaço aí, de discussão e também que, de certa forma, o formalismo do laboratório nos ajuda na captação de recursos, na estruturação dos trabalhos, então tudo isso é importante, né? E pensar nos futuros possíveis isso da Terra. Né? Ai, gente, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês, o nosso coração do podcast. Sem vocês isso não aconteceria, né, gente? Eu estou muito feliz de estar começando esse projeto aqui, de estar fazendo ele, né? Não só começar e ficar só no campo das ideias e da indignação, como você comentou, né, prof? Mas também ir para ação. E a nossa contribuição assim, para o futuro da Terra é ficar um podcast, um videocast, podcast, que vai ficar vinculado ao nosso laboratório, e ao CDS, e ao UNB, e ao Brasil, e futuramente, quem sabe, a gente traduz para outras línguas. É isso aí, profetizar. Obrigada pela presença. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Não, só acrescentar o que a gente estava discutindo nos bastidores, no sentido de que o quão eu acho importante essa nossa iniciativa de sair um pouquinho da bolha da universidade, sabe? Assim, a gente tem que sempre lembrar que a universidade é formada pelo tripé de ensino, pesquisa e extensão. E aí, muitas vezes, as pessoas acham que a gente só dá aula, né? Não, você trabalha, você só dá aula. Mas a gente também desenvolve pesquisa e a gente também fala com a comunidade, né? Tipo assim, desenvolve projetos voltados para a comunidade. Então, eu acho que esse é um projeto que ajuda, que visa, né, ajudar as pessoas de, tipo assim, a saber quais são os futuros possíveis, a saber o que a gente está discutindo aqui dentro, para que a gente não fique só nessa nossa bolhazinha, assim. Eu espero que realmente tenha um alcance bem bom. Estou com várias expectativas. Estamos. E é isso, estou muito feliz de vocês terem topado, da gente, né, tá com o Kleber aqui pra gente poder fazer tudo isso acontecer. E eu tô bem feliz, assim, bem feliz mesmo. Bom, igualmente, eu tô super contente com o nosso primeiro episódio. Uli, contente também de você estar à frente aí da organização, muito bom aqui da condução aqui do nosso cast, né, sob a coordenação do professor Atalho. Nós temos aqui nos bastidores também o Kleber Lucas ajudando aqui, né? Então acho que tem tudo para ser um sucesso. Nós já temos previstas aí várias falas aí à frente, né, Sim. sobre diferentes temas. Sim, vai ser incrível. Sucesso e vida longa aí ao Futuros da Terra Cast. Muito bom. Obrigada, gente. Longa. Obrigada. Bom trabalho para vocês, né? Porque saindo daqui, Sim. Vocês vão só dar aula. Só dar aula. Muito obrigada. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Obrigado por estarem com a gente nesse episódio. E eu queria lembrar vocês que a gente tem Instagram também, é o @futurosdaterra e o CDS_comunica. Siga a gente nas redes e fica por dentro dos próximos episódios.